gender fluid, gender fluido, ou uma Luísa Sonza lá, com aquelas músicas escandalosas dela. Sonza. Eu sempre me confundo, não foi intencional. Tá. Então, gente, vamos lá. Possivelmente, às vezes, a gente vai mencionar alguns autores, a gente vai precisar recorrer a nomes da filosofia. Isso não é arrogância intelectual, isso é só uma forma da gente fazer alguma identificação em relação a teorias e pessoas. A gente precisa dar nome, às vezes situar historicamente algumas das nossas formas de ser, né, ocidentais e atuais. Então, isso não vem de um lugar de arrogância, tá? Isso vem de um lugar de necessidade, tá bom? Meus irmãos, eu me baseei muito nesse livrinho aqui, Ascensão e Triunfo do Self Moderno, do Carl Trueman. Isso aqui é uma obra-prima e eu, honestamente, creio que vai ficar eternizado, porque eu acho que talvez seja uma das obras mais significativas do nosso tempo. Tá? Eu acho que ele faz um compilado alucinante sobre como a gente chegou até aqui, como a gente chegou a esse self psicologizado, né, sentimentalizado, que existe hoje em dia. Tá? Então, um livraço, me baseei nele, recomendo, está meio caro, às vezes vocês pegam umas promoções na cultura cristã. Me baseei também naquele livro do Pedro Dutti, que eu esqueci o nome, Sexualidade Humana, alguma coisa assim. A linguagem dele é mais acessível, mas bem significativa também. Pessoal, eu vou querer fazer um resgatezinho da última palestra dada pelo Léo, porque ela é muito importante para a gente chegar onde a gente quer chegar. Tá? Ideologia de gênero, teologia não, está repreendido. Ideologia queer, né? O queerismo, como a galera chama. Então, eu vou precisar fazer esse resgate histórico e talvez lançar um outro olhar também sobre essa afetividade humana, né, elevada à categoria de identidade. Então, eu sei que o Léo enriqueceu muito aí o último encontro com as reflexões, então eu quero acrescentar isso de alguma forma. Bora lá? Eu falei um pouco sobre isso num Café Colisões, lá com a Sandra. Inclusive, depois a gente vai orar pela Sandra, porque ela está numa frente de trabalho hipermissional, assim, ela lida com artistas, dançarinos, pessoas que eram cristãs e deixaram de ser. E muita gente, né, que se deixou levar por algumas das... Só um pouquinho. Por algumas das filosofias, né? Obrigado. Que a gente vai expor aqui. Então, quem esteve lá, vocês vão rever e espero que agregue de alguma forma. Bora lá. Pessoal, a gente vai começar falando sobre um cara chamado Philip Rieff. Ele é um sociólogo e ele escreveu um livro muito importante também chamado O Triunfo da Terapêutica. Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu menções sobre esse livro? Ok? Basicamente, eu vou dar uma resgatada mais rápida para a gente se deter na ideologia de gênero, sexualidade humana e queerismo, tá? Basicamente, o Rieff vai falar... Ele faz um resgate histórico das categorias de humanidade, do ser homem, do ser humano, nas últimas décadas, talvez mais que décadas, né, nos últimos séculos. Então, talvez ele faça uma associação ali da categoria do homem político, do ser humano político, e ele associa isso à época ali da Grécia, da Acrópole grega, em que esse sentido do ser político começou a aparecer. Nós sabemos que a origem da política, como nós a conhecemos, nos remetem à época grega, né? Ali eles começaram a desenvolver o conceito do ser político, ser participante da polis, da sociedade. Logo depois, ele comenta da ascensão de uma outra categoria, que é de um homem religioso, de um ser humano religioso, e ele faz referência, especialmente ali para a época da idade medieval, né? E esse termo medieval a gente sabe que é um nome que parte de uma filosofia secularizada. Inclusive, alguns estudiosos da cosmovisão cristã propõem um outro nome para a idade medieval, que é um nome mais justo em relação à época, né? Essa ideia da idade medieval, ela traz consigo um sentido pejorativo, nós sabemos, e foi dado, né, por possivelmente pensadores, historiadores seculares. O homem econômico, ele faz referência à Revolução Industrial, à ascensão do capitalismo, e, por fim, o homem psicológico. Então, atualmente, nós estamos na era do ser humano psicológico, do homem e da mulher psicológicos. A categoria não é mais política, religiosa ou econômica, é psicológico. O homem psicológico, o ser humano psicológico, basicamente encontra sua identidade na busca interior para a felicidade psicológica pessoal.
Então, máximas como eu quero fazer o que me faz bem, o que eu quero é ser feliz, eu vou na busca daquilo que faz mais sentido para mim. Essas são máximas que advêm com essa ascensão da categoria do homem psicológico, né, do homem psicologizado. Então, hoje, por exemplo, nós vemos esse triunfo da terapêutica, né, incidindo, por exemplo, na psicologia, né, que talvez seja a área que mais absorve esses fundamentos filosóficos, né, quando, por exemplo, um psicólogo na frente de um paciente diz: vá fazer o que te faz feliz, né? A tua busca, o teu norte existencial tem que ser o teu bem-estar pessoal. Isso significando romper com família, romper com moral, romper com qualquer coisa que seja moralmente boa, porque, na verdade, na época do homem psicologizado, o moralmente bom é o que me faz feliz, ok? Eu vivi isso de uma forma muito próxima. Os meus pais eram casados e meu pai começou a fazer terapia com uma psicóloga existencialista que bebia muito de Sartre, muito da filosofia existencialista, né, que não está nem aí para as questões morais a princípio, mas valoriza a escolha é o bem supremo, então escolha e sustente a tua escolha e o resto não importa. E ela começou a acolher o sofrimento e a dor do meu pai, que teve uma infância e uma adolescência muito sofrida, mas esse acolhimento ele redundou numa intervenção terapêutica muito delicada, né? Ela fez uma apologia à dor do meu pai e ela incentivou ele ao divórcio, porque afinal aquele casamento estava passando por muitas dificuldades e se ele não estava feliz na relação conjugal, ele tinha que sair fora, né? Minha mãe, da mesma forma, sofreu essa influência psicológica, ela fazia terapia com um psicólogo, ele era da Gestalt terapia, se eu não me engano, e ele foi pela mesma linha, e isso, claro que não foi decisivo, mas influenciou muito ao divórcio, né? Então, a moral absoluta aqui é: fuja do sofrimento, vá em busca do que te faz feliz, né? O sofrimento, por negar-me a mim mesmo, não deveria fazer parte da experiência humana. A gente vê também o surgimento de categorias psicológicas como fator dominante em como os ocidentais pensam de si mesmos, né? Então, até a gente brinca nessas personalidades, fleumático, colérico. Veja como nós usamos categorias psicológicas para nos referirmos, para nos definirmos a nós mesmos, né? Quando a gente vai para o ambiente secular, mas até dentro da igreja, eu sou heterossexual, eu sou homossexual, a gente está pensando em categorias psicológicas para definição de uma identidade. Gente, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Essa tendência ela surgiu na última parte do século XX e nós vamos ver isso daqui para frente, mas essa força das categorias psicológicas como um fator de identidade, ela é levada a um extremo tão grande que hoje nós sabemos que pessoas acoplam a sua identidade ao sentir-se, por exemplo, um animal, né? Eu falei isso de púlpito no domingo. Então, pessoas sentem-se como animais, então elas se definem como animais, cachorro, serpente. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que se via como uma serpente, estava rastejando lá nas ruas não sei se era era até de um país assim que não era tão ocidentalizado, não sei se era Bangkok, enfim, estava lá rastejando a mulher porque ela se compreendia como uma serpente. Então eu sou como eu me compreendo, eu me identifico com uma categoria psicológica, eu sou uma característica psicológica. Eu estava numa discussão esses dias com uma pessoa que estava dizendo que a gente devia naturalizar a homossexualidade, blá 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 blá, porque isso sempre existiu. Na Grécia, na Roma, de fato, a homossexualidade existia até muito antes disso, né? O ato homossexual, a relação entre homens e mulheres, os ritos, né, religiosos passavam também pela iniciação homossexual. A gente sabe, né, que os filósofos gregos lá, Sócrates, Platão, os registros históricos nos dizem que existia uma cultura de que os mestres da filosofia tinham relações sexuais com os seus discípulos, porque essa era uma forma através da qual eles entendiam que o conhecimento era passado a eles. A diferença é que, embora houvessem relações homossexuais no passado, a relação homossexual não era uma categoria identitária, né? Muito possivelmente as pessoas não falavam eu sou homossexual, porque isso é algo muito recente. Essa identificação do homem e da mulher moderna com uma categoria sexual, isso é muito recente. Isso remete ao século XX para cá. Antes existia homossexualidade? Sim, mas as pessoas não se identificavam com essa categoria sexual necessariamente. Ok?
as categorias psicológicas e um foco internalizado são as marcas de uma pessoa moderna. Isso aqui é bem interessante. Se vocês que estão aqui, tirando talvez a geração Z, se vocês perguntassem aos seus avós se eles sentiam prazer ou satisfação no trabalho deles, talvez eles não entendessem a tua pergunta. Vô, você gostava do seu trabalho? Você sentia prazer no seu trabalho? O que isso importa? O que você quer dizer com isso? Que pergunta é essa? Onde você quer chegar? Porque muito possivelmente eles não estavam atentos a essa categoria psicológica de prazer e de felicidade. Eles trabalhavam. Por que eles trabalhavam no que eles trabalhavam? Porque os pais deles trabalhavam no que eles trabalhavam. E os avós deles trabalhavam no que eles trabalhavam. Então, o trabalho, essa externalização, a manutenção, por exemplo, do ofício, era algo natural. E eles não pensavam acerca do seu bem-estar como nós pensamos. Nós somos vítimas das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E isso tem trazido grandes problemas para o nosso ser cristão, porque muitas vezes nós colocamos as nossas emoções e sensações acima das convicções que deveríamos zelar como crentes, como cristãos. Isso tem gerado, inclusive, uma debandada de pessoas da igreja, vocês sabem disso, em especial aquelas que que lidam com a afetividade, com desejos homossexuais, porque a nossa sociedade grita no ouvido delas: vocês são o que vocês sentem. Então, vocês não podem negar a essência de vocês. Percebam os termos psicológicos, tá? Então, eu preciso sair da igreja porque a fé cristã é incompatível com o meu desejo e eu sou o que eu sinto. Então, eu sou homossexual, eu saio da igreja porque é incompatível. E nós vemos, mais uma vez, a categoria da afetividade puxando as pessoas para a sua identidade, para suas identificações identitárias, tá bom? A gente vê também a busca pelo amor romântico e o aumento dos relacionamentos de dependência emocional. A nossa concepção de amor é muito diferente da concepção de amor dos nossos avós também. Hoje nós buscamos uma paixão hollywoodiana que arrebate os nossos corações. Nós sabemos que esse ideal de uma relação amorosa romântica é uma criação recente. Nós temos, inclusive, num passado não tão distante, existia ali uma compatibilidade entre um homem e uma mulher, eles casavam. É raro a gente ouvir de paixões arrebatadoras aí em algumas décadas atrás, porque essa concepção do amor romântico simplesmente não existia. Tá? A gente sabe que existem sociedades hoje em dia que os cônjuges, o marido e a mulher, são decididos pelos pais. Eu acho isso agressivo, eu acho que não faz sentido, mas às vezes nós ocidentais somos muito prepotentes. Então a gente acha que a nossa forma de ser é a forma universal de ser e que sempre foi assim, o que é uma arrogância absurda, porque nem sempre foi assim e no mundo existem muitos outros países em que não é assim. O que eu percebo, gente, isso é uma experiência de consultório, tá? É que essa concepção do amor romântico, me parece que ela gera um aumento dos relacionamentos de dependência emocional. Então, porque eu atribuo a paixão da minha vida, o sentido da minha existência, eu me agarro ao outro, à outra, como o sentido da minha vida. Então, meu Deus, encontrei a paixão arrebatadora da minha vida. Eu vou depositar sobre essa pessoa o sentido da minha existência. Naturalmente, quando eu faço isso, o que eu gero com outra pessoa? Uma relação de dependência emocional. Eu atribuo o sentido da minha existência ao outro, à outra. E, obviamente, isso vai dar ruim, porque eu estou estreitando um relacionamento, um vínculo de dependência emocional. O que é dependência emocional? Eu deposito o meu valor, as minhas emoções, o meu bem-estar no outro, na outra. Tá? Isso tem tudo a ver com essa concepção hollywoodiana, ocidentalizada de amor, de paixão arrebatadora. Está fazendo sentido? Ok? Carl Trueman vai dizer, e esse trecho é bem significativo, ele vai dizer assim: embora críticos hostis ele está falando de pessoas críticas que criticam, pessoas críticas que repreendem, tá? que tecem comentários críticos sobre a nossa sociedade. Ele fala assim: embora críticos hostis repreendam essa tendência como sendo causada pela hipersensibilidade de uma geração floco de neve, ok? Os termos, beleza? Floco de neve somos nós, tá? Só para situar. Ela, na verdade, é o resultado da lenta, mas constante psicologização do self e do triunfo das categorias terapêuticas voltadas para o interior, sobre as filosofias educacionais tradicionais voltadas para o exterior. Então, se a educação e a filosofia antigamente se preocupava com o Sol, com os planetas,
com a natureza, com a matemática. As tendências educacionais atualmente se preocupam com o bem-estar da criança, e inclusive colocam isso acima do ensino, né? Existem algumas correntes educacionais, eu sou péssimo nisso, reprovei umas 3 vezes na psicologia do desenvolvimento lá, Piaget, acho um saco, mas tudo bem, tem gente que gosta, né? Mas a gente vê uma educação mais voltada à interioridade, ao bem-estar. Tá tudo bem ele não aprender e não aprender a ler, o que é importante é ele se sentir bem, né? Ele estar em paz consigo mesmo. A gente vê isso acontecendo, a educação colocada abaixo do sentir-se bem, ok? Vocês já devem ter ouvido falar né, dos avós de vocês, dos pais de vocês, que levavam reguada na mão, né? Ok? Então, se você fazia alguma coisa errada, eu respondia ao professor, reguada na tua mão, meu filho. E se você respondesse, era tapa na cara. Não é legal, ok? Nós evoluímos, né? E existe um aspecto dessas contribuições, né, da psicologia que são positivas, mas não tudo, tá? Eu acho que o nosso olhar como cristãos deve ser um olhar de redenção para a cultura, né? Nós nos apropriamos das coisas boas, enxergamos movimentos redentivos na cultura, mas não tudo. Aquilo que impede a expressão externa dos meus sentimentos internos, aquilo que desafia ou tenta falsificar minhas crenças psicológicas sobre mim mesmo e, assim, perturbar minha sensação de bem-estar interior, é, por definição, prejudicial e deve ser rejeitado. Gente, esse trecho que está em negrito, de que forma isso nos afeta como cristãos? Queria ouvir vocês um pouquinho. Então, aquilo que impede a expressão externa dos meus sentimentos internos, aquilo que desafia ou tenta falsificar minhas crenças psicológicas sobre mim mesmo e, assim, perturbar minha sensação de bem-estar interior, é, por definição, prejudicial e deve ser rejeitado. O que vocês pensam? Como que essa frase ela incide diretamente sobre a nossa expressão de fé, os nossos posicionamentos públicos? O que vocês acham? Facinho, tranquilo. Hilton foi eleita parlamentar municipal. Desculpa, Carol, perdão. Se eu nunca casar, você acha que eu não vou ser infeliz? Né? Minha vida vai ser incompleta porque eu não vou ter um parceiro. Amiga, mas a nossa natureza é podre. Reconheça isso. É podre, a gente não é bom. Né? Assim, então, todos os seus impulsos, você pode roubar alguém, você num surto de raiva pode machucar alguém. Então, não pode ser só isso. Se negar, a gente vai ter que se negar mesmo. Né? Mas o que acho que foi... Eu falei, mas a gente não é só um ser sexual. Isso. Nós não somos a nossa sexualidade, isso. Daí ela tipo, tá bom. Acho que eu compreendo, mas não concordo. Várias coisas. Então tudo certo, a gente Legal. vai se respeitar. E é isso aí. Muito bom. Sabe, a sua crença. E é muito interessante isso que você fala, Carol, porque concessões abrem mais concessões que abrem mais concessões. E tudo começa com eu vou me permitir viver tudo que eu quero, eu não me digo não. Então, uma relação sexual homossexual não necessariamente me satisfaz. Eu preciso de uma relação de namoro com outro homem, mas eu preciso ser poligâmico, porque o meu namorado, o meu parceiro não me satisfaz. Ele me satisfaz, mas uma hora eu canso, então eu preciso abrir precedentes, mas ao mesmo tempo eu tenho uma âncora afetiva que é o meu parceiro, né? E ao mesmo tempo eu começo a perceber que a relação afetiva monogâmica e a poligâmica não me satisfazem, então eu preciso abrir outras concessões, que são relações a 3, a 4 ou a 5. Não estou dizendo que todo mundo percorre esse caminho, mas nós não dizermos não para nós em algum sentido nos animaliza, tá? E essa é uma das críticas, inclusive, que se fazem a Sartre, a Nietzsche. Cara, se a gente fosse ver uma sociedade como vocês propõem, não existiria sociedade, seria um bando de animal fazendo o que quer, né? Então, os próprios fundamentos civilizatórios estão ali para nos impor algum tipo de limite, ok? Então, é isso, né? Se a gente levar essa máxima do não se reprima ou do não diga não a você mesmo, a gente não tem sociedade. Só que eu lembro de uma vez do Guilherme de Carvalho falando isso para mim foi decisivo, porque eu bebi um pouco do progressismo. Ele falou assim, gente, a sociedade como o progressismo advoga, não existe. Na sociedade como eles advogam, vai corroer o que nós entendemos por sociedade e civilização.
Aquilo virou uma chave, eu falei, caraca, sim. Né? A proliferação do identitarismo, a expressão do self, da identidade como que eu sinto, como que eu quero, não dizer não a mim mesmo, vai tornar a sociedade uma zona. Tá? Não vai haver, na verdade. Então, e outras coisas, né, gente? Vamos lá. Se eu, como cristão, me posiciono contra o aborto, eu estou desafiando uma crença psicológica sobre a mulher, que é o meu corpo, minhas regras. Então, eu estou perturbando a sensação de bem-estar interior dela e, portanto, eu devo ser rejeitado. Tá? É por isso que os cristãos são tidos como agressivos, violentos, etc., etc. Porque nós, como eles mesmos falam, ao proferirmos a nossa fé de que nós consideramos a homossexualidade um pecado, nós estamos ferindo a existência dessas pessoas, porque a existência delas está subsidiada sobre uma categoria sexual. Isso significa que as instituições tradicionais devem ser transformadas para se conformar ao self psicológico e não vice-versa. Isso é bem importante. As instituições tradicionais, inclusive a igreja, devem ser transformadas para se conformar ao self psicológico e não vice-versa. E daí nós temos máximas, né, como devemos atualizar a Bíblia, igrejas anglicanas, ordenando bispos homossexuais, bispas homossexuais, nós devemos ser abertos, nós devemos acompanhar o ritmo da sociedade, e me deixa estarrecido que gênios intelectuais da igreja brasileira cedam ao espírito desse mundo. Né? Isso só me leva a crer que a intelectualidade em si mesma não é libertadora, o que é libertador é o espírito de Cristo, né? Até porque existem principados e potestades cegando o nosso entendimento, e eu não ia mostrar isso, mas eu vou. Muito triste, tá, gente? O Ed René, conhecido de todos, entrevistou a Erika Hilton, tá? Faz uns dias, esse reel correu aí. E eu queria que vocês vissem, porque a gente tem visto uma caminhada do Ed, né? E eu, particularmente, fico meio triste, porque ele já me abençoou demais. Mas eu acho que ele está seguindo exatamente esse caminho que o Carl Trueman aponta. As instituições precisam ser adaptadas para preservar o bem-estar psicológico das pessoas. Então, é bem rapidinho, eu queria que vocês vissem. Só um pouquinho. Só um pouquinho, eu vou voltar. Vamos lá. Erika Hilton foi eleita a parlamentar municipal mais votada do Brasil e eleita a primeira mulher trans negra como deputada federal. Erika Hilton é inevitável e imprescindível. Inevitável porque a sua presença é arrebatadora, mas imprescindível porque Erika representa um novo tempo, um novo jeito de pensar o que é humano, o que é civilização e o que é sociedade. Muito obrigado pelo convite. Uma honra minha conversar com você. Não vale a pena continuar. Vocês estão vendo uma nova civilização, um novo jeito de pensar humano. A igreja precisa se adaptar às categorias psicológicas sobre o ser humano. Então, é uma espécie, eles advogam que esse é um tipo de amor inclusivo, mas, na verdade, é só uma prostração diante do espírito desse século. Legal? Eu vou passar rapidamente sobre uma pensadora chamada Eva Louie, e ela tem um livro chamado Capitalismo Afetivo. Eu vou passar rapidinho por isso, tá, gente? Mas ela basicamente fala, né, que a vida emocional deixa de ser uma esfera separada e passa a obedecer às lógicas de troca, do consumo e do mercado. Ela defende que as relações e sentimentos são mercantilizados, as emoções são tratadas como produtos. E ela destaca o papel da psicologia na formação da identidade moderna e na experiência emocional, através de especialistas que oferecem narrativas de desenvolvimento. Então, basicamente, meus irmãos, as emoções são produtos de um grande mercado, né? Assim como os relacionamentos são isso. Então, eu troco de relacionamento a hora que eu quero. Existem muitos relacionamentos disponíveis para mim no mercado, existem muitas possibilidades de satisfação sexual para mim no mercado, e eu posso escolher como eu me sinto. Então, eu quero felicidade, eu vou e tenho uma relação sexual casual. Eu quero sentir adrenalina, eu vou e cheiro uma cocaína, ou sei lá o quê. Então, as minhas emoções, elas são tratadas como produtos. Eu escolho o que eu quero sentir, eu vou lá e compro no mercado a emoção que eu desejo sentir. E essa narrativa do autodesenvolvimento, tá? Da psicologização do self. Então, eu me desenvolvo entrando em contato com as minhas emoções, e, de fato, existe uma verdade nisso, mas esse autodesenvolvimento baseado na hipervalorização das minhas emoções, a psicologia tem endossado esse discurso, e isso tem sido muito prejudicial para a gente. E sabe o que é interessante?
É muito engraçado isso. Porque, geralmente, quem levanta as bandeiras identitárias é uma esquerda mais progressista, certo? E nós sabemos que a esquerda, em essência, se baseia em Marx, né, que advoga ali a luta de classes, a superação dos donos de meios de produção por parte dos proletários. Então, existe uma raiva, né, uma revolta contra a burguesia que explora, ok? E é engraçado como as grandes empresas de hoje se apropriam de bandeiras identitárias que fazem parte da esquerda progressiva e usam isso, né, para aumentar o consumo. Então, você vê uma Disney fazendo uma Branca de Neve negra, mas é a Branca de Neve, não é? Ok? Né? Tem a obviedade do termo aí. E você vê grandes empresas de automobilística, né, usando pessoas trans para, enfim, para protagonizarem as suas propagandas. Você vê Starbucks com bandeirinha do movimento trans, do movimento LGBT, do movimento gender fluid, tudo estampado. Então, nós temos, olha que doideira, uma ótica de mercado que se apropria de uma das bandeiras da esquerda identitária para vender mais. Então, assim, isso é uma loucura, né? A primeira vez que eu conversei sobre isso com um amigo, ele é homossexual, compra a bandeira da esquerda progressista, totalmente anticapitalista, na medida que dá para ser. E quando eu falei isso para ele, ele ficou em choque, assim, ele ficou panicado. Ele falou: "Meu Deus, eu preciso rever isso". Eu falei: "É bom que você reveja mesmo, porque, né, o teu fundamento aí tá meio complicado". Pode falar, Ivan. Que a gente tem muita visão da esquerda identitária que se afasta de uma perspectiva. Por exemplo, Herbert Marcuse, que é o autor do Você é, você se torna alguém que vai consumir produtos feitos para essa identidade. Consome aquilo que ele quer, aquilo que ele traz. Isso. Então isso não é. Muito bom. Por que eu trago isso, gente? Só um pouquinho. Porque é muito importante, tá? Eu acho que isso faz parte da nossa postura cristã apologética, mostrar alguns furos, tá? De posições progressistas ingênuas, tá? Não de forma agressiva, né? De uma forma gentil. Eu não lembro, acho que é o Dallas Willard que fala de uma apologética gentil, não lembro quem é. Mas a gente precisa, tá? Esses furos estruturais de uma esquerda identitária, eles precisam ser evidenciados, tá? Porque isso é um tipo de libertação intelectual, assim, né? Às vezes são, mas são ingênuos, né? Legal. Gente, eu estou lançando luz sobre diferentes óticas, sobre essa sentimentalização, tá? Que a gente vive, que a gente pressupõe que é natural, mas na verdade não é. Então, nós temos, né, uma máxima que o que legitima e orientação não é mais a lei moral, o bem e o mal, mas a coerência com os próprios sentimentos, independente disso ser moralmente bom ou não. Milan Kundera, o autor da Insustentável Leveza do Ser, cunha um termo em uma das obras dele chamado Homo Sentimentalis, tá? Então nós é como se nós não fôssemos mais o Homo sapiens sapiens, mas sim Homo Sentimentalis. Kundera usa o termo para descrever um tipo humano característico da modernidade tardia, nós. Alguém que não apenas sente emoções, mas que faz dos próprios sentimentos a principal fonte de identidade e valor. O Homo Sentimentalis não é definido pelo que pensa ou faz, mas pelo que sente. Mais ainda, ele sente prazer em contemplar seus próprios sentimentos, né? Existe uma relação contemplativa, prazerosa, né, em perceber os meus próprios sentimentos. A emoção, então, se torna uma espécie de espetáculo para si mesmo, onde eu sou o espetáculo e, ao mesmo tempo, o espectador. Gente, veja a força motriz, tá, dessa sentimentalização, dessa categoria do homem psicológico. O sentimentalismo transforma os sentimentos subjetivos em critério moral absoluto. Então, o que é moralmente bom é o que faz com que eu me sinta bem. E nós temos, então, uma identidade erigida sobre o afeto. Eu sou o que eu sinto. E, a partir disso, a proliferação das categorias identitárias. Está escrito errado ali. Gente, presta atenção nesse último tópico. Eu tenho uma identidade erigida sobre o afeto, porque o afeto e o sentimento se tornou a coisa mais importante do Ocidente, e, portanto, eu tenho uma proliferação de categorias identitárias. Por quê? Porque eu sou o que eu sinto. Eu atendi um rapaz, ele estava no 2º ano do ensino médio,
E porque ele já nasceu imerso nessa cultura do homem psicológico, das categorias psicológicas como sendo identitárias, na proliferação da ideologia de gênero, ele senta na minha frente, os pais chegam com uma queixa de que ele se percebe com disforia de gênero. Ele tem entendido que ele não é mais um homem, sim uma mulher presa num corpo de um homem. Essa é a queixa dos pais, ele chega na minha frente e eu começo a conversar com ele e eu vou explorando, ok? Eu vou explorando, então eu vou dizer para você as coisas, para vocês aquilo que ele me traz como experiência subjetiva. Ele fala, eu vou usar termos, ok? Ninguém vai se chocar, mas eu ainda não me masturbo como os meus colegas se masturbam. Eu não me percebo sentindo tanto prazer em olhar para as meninas como eles sentem. Eu sinto, às vezes, que eu não... às vezes é como se a minha cabeça fosse uma coisa e meu corpo fosse outro. Tá? E ele vai, e eu vou explorando, vou ouvindo ele, vou tentando entender qual que é a relação dele com o corpo. Eu falo, você pratica esporte, atividade física? Não. Eu tenho vergonha do meu corpo, eu não gosto de suar, eu não gosto de transpirar, eu não gosto dos meus pelos. E ele vai entrando nessa seara e eu vou explorando. Exploro a questão da socialização dele, que era bem precária. Exploro o desenvolvimento, etc. Encurtando a história, gente, ele tinha TEA. Tá? Ele tinha um transtorno de espectro autista e a relação dele com a corporeidade dele, sim, era diferente, como a maior parte das pessoas que têm um TEA num grau um pouco mais avançado. A relação dele com a corporeidade era diferente, a relação que ele tinha com o objeto de desejo dele era diferente, ele teve uma puberdade tardia, como é normal dos TEAs, e no final das contas ele foi diagnosticado com TEA. Hoje ele é um jovem fazendo faculdade, se relaciona com uma mulher, está absolutamente em paz com seu corpo, e assim, nem fetichismo ele desenvolveu, assim, tá? Porque ele ficou muito em paz. Então veja, só que o que acontece, gente? O perigo, se ele senta na frente de um profissional de psicologia que está enviesado pela ideologia de gênero, ele não vai nem ouvir cirurgia, remoção, ele é disforia de gênero, ele é uma mulher presa no corpo dentro de um homem, bora para a intervenção cirúrgica. Isso acontece muito. Tá? Eu li uma matéria esses dias, um artigo, dizendo que a procura por destransição tem aumentado muito. Só que isso não é divulgado pelos setores de saúde pública, porque eles também foram dominados pela ideologia. Acho que foi o Rodolfo Amorim, que ele conta uma experiência que eu achei sensacional. Alguns estudiosos dos Estados Unidos, eles fizeram uma experiência, porque as revistas científicas foram dominadas também, né, por setores do progressismo, e eles só divulgavam nas grandes revistas científicas artigos que defendiam, né, o queerismo, ideologia de gênero, né, enfim, a luta de classes, etc. E daí eles fizeram uma experiência maluca, né? Eles colocaram o título, né, fizeram uma referência a Judith Butler, a gente vai ver ela daqui a pouco, né, a necessidade da fluidez do gênero como construto social, sei lá o que eles colocaram. Colocaram um nome que agradaria a ala progressista, né, desses redutos científicos. Só que na escrita do artigo, eles colocaram receita de bolo, tipo assim, eles contaram a historinha da Chapeuzinho Vermelho, e era um artigo longo, né, e ele foi aprovado e foi publicado em uma revista científica, assim, e na época eles foram rechaçados, né, porque olha isso, mas na verdade não era eles que deviam ser rechaçados, né. Ok, então a gente tem uns desdobramentos bem importantes, inclusive sobre o setor científico, tá, sobre essa hegemonia, assim, do self-psicologizado, né, da apropriação da máxima da luta de classes de Marx, pelo que a gente vai falar de um pós-marxismo, ou uma apropriação cultural da luta de classes pela escola de Frankfurt ou por Gramsci. A gente vai só passar por cima disso, porque são umas minúcias filosóficas que não fazem sentido. Aliás, fazem, mas não para esse ambiente. Safransky, um biógrafo de Nietzsche, fala: em nossos dias a sexualidade é equiparada à verdade do indivíduo, o que, sem dúvida, é a ficção mais preeminente da nossa era com respeito à natureza da verdade. Tá? Cirúrgica, contundente. Sexualidade é a verdade do indivíduo e isso é a ficção mais preeminente, mais contundente, mais escancarada da nossa era com respeito à natureza da verdade. Esse cara aqui, Theodore, que eu não uso falar o sobrenome dele, qual é? Dalrymple, obrigado. Em sua obra Evasivas Admiráveis, ele critica a influência da psicologia sobre a moralidade. Ele defende que a psicologia, a serviço do self,
sentimentalizado, desresponsabiliza o indivíduo de suas próprias escolhas e decisões. Então, você, mulher, está gestando um feto, né, um bebê, e você não se sente bem, você sente que esse bebê é um intruso no seu ventre, então aborta, tá? Não precisa, você não precisa ter uma responsabilidade em assumir a sua escolha, em assumir o seu ato, porque o seu bem-estar psicológico é mais importante do que a realidade da sua gestação. Então aborta, tá? Então eu estou dando um exemplo de como essa primazia do bem-estar psicológico se impõe, né, aos limites da realidade, aos limites da moral. Perguntas? Comentários? Tudo certo? Beleza, gente, agora a gente vai entrar aqui em breves considerações, breves sobre, bacana, corto sobre a civilização do sexo, teoria queer e ideologia de gênero. Ok. O Carl Trueman, gente, ele vai responsabilizar a sexualização do Ocidente, ele vai responsabilizar Freud. Tá, aguenta, tá, Irene? Tem mais algum psicanalista? Então, aguentem aí, tá? Eu vou ler alguns trechos e daí a gente vai conversando, tá? Ele vai dizer assim: da arte à política, o sexo é onipresente, e pensar nos seres humanos como fundamentalmente definidos por seu desejo sexual se tornou intuitivo. Somos classificados como heterossexuais, gays, bi, queer e assim por diante. E as preferências sexuais, antes consideradas privadas e pessoais, agora são questões de interesse público, meio pelos quais somos reconhecidos pelo mundo que nos rodeia. Isso torna a tarefa de rastrear as origens e a natureza do mito do sexo uma parte importante da compreensão do self e do mundo moderno. O Trueman vai se perguntar qual é a origem dessa identificação da identidade com a sexualidade. Qual é a origem dessa classificação, né, que permite as pessoas hoje se identificarem como gays, hétero, bi, etc. Essa mudança é, obviamente, parte da grande consequência para a compreensão dos aspectos centrais da nossa cultura, em que a satisfação sexual é promovida como um dos componentes principais do que significa viver uma boa vida. Eu já tracei um trecho fundante desse mito, a ideia de que a individualidade deve ser entendida em termos internos, psicológicos. Essa compreensão conduz a um enfoque na estética, nos sentimentos como centrais para a vida humana. A felicidade é um estado psicológico e não mais uma condição. É esse estado que fornece o cenário para Freud, que dá o próximo importante passo para identificar essa felicidade com prazer sexual. Em seu relevante ensaio, O Mal-Estar na Civilização, Freud faz o seguinte comentário: afirmamos que a descoberta de que o amor sexual, genital, proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satisfação. Dá-lhe realmente o protótipo de toda a felicidade. Deve tê-lo feito continuar a busca da satisfação vital no terreno das relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. Tá? Então, o que Freud faz? Um grande favor à nossa sociedade ocidental. Ele põe o amor genital, sexual, como o protótipo da felicidade, e ele preconiza que a satisfação sexual, a satisfação vital no terreno do sexo, põe o erotismo genital no centro da vida. Então, o prazer sexual é a coisa mais importante do mundo. É o protótipo da felicidade, é onde eu encontro meu bem-estar. Eu lembro, quando eu estava afastado da igreja, que às vezes, né, a gente... normal, né? Quem está afastado da igreja, embora esteja entregue aos seus próprios prazeres, não tem relação sexual todo dia ou toda semana. E era muito engraçado, assim, trágico, na verdade, quando alguém chegava e falava: eu estou há um mês sem relação sexual. Como você sobrevive? Tipo, umas coisas assim, sabe? Tipo, nossa, eu estou há 3 meses sem meu Deus, você está infeliz, você é um mal amado, uma mal amada, você é amargo, você é amarga. Tipo assim, como você está sobrevivendo, assim, né? Então, isso é fruto de uma sexualização doentia da nossa sociedade, né? Você coloca... Okay? Então, isso é muito recorrente, tá, gente? O Trueman traz um dado muitíssimo interessante. Ele fala que na epidemia de AIDS, no início da década de 80, um dos ativistas gays dos Estados Unidos propôs uma forma de redução da transmissão do HIV, que era: gente, vamos nos abster de relações sexuais um pouco, vamos dar uma reduzida, vamos prezar pelos preservativos, vamos tomar cuidado com as orgias. Ok, tudo bem, uma solução viável, ou, né, assim, beleza, faz sentido, né, uma contenção de danos. E ele foi massacrado pela militância LGBT na época, porque ele foi acusado de ferir a identidade do movimento gay, que era a liberdade sexual, etc. Então, veja,
ele querendo salvar, né, assim, as pessoas com as quais ele se identificava, propondo uma freada na intensidade das entregas nas relações sexuais, e ele foi massacrado pela comunidade gay. A gente não está falando da Damares, tá, gente? Que é, inclusive, uma excelente ministra que nós tivemos. O pessoal que conhece ela diz que ela é muito sábia. Você trabalhou lá, né, Maurício, com ela, né? Sua chefinha, e eu ouço coisas incríveis sobre ela, diz que ela era um amor, muito respeitosa. A gente não está falando da nossa ministra, tá? Propondo isso, porque de fato ela propôs e, obviamente, foi massacrada também. A gente está falando de um militante gay, que estava vendo seus companheiros definhando, porque a AIDS é cruelíssima, definhando, tentando preservar a imagem dos homossexuais, e não, ele é massacrado, porque o amor sexual genital é o protótipo da felicidade e do bem-estar do homem e da mulher ocidental, e é inadmissível você abrir mão disso. Essa posição é radical em si mesma. Ao fazer essa afirmação, Freud está dizendo que a verdadeira felicidade é a satisfação sexual, e, portanto, a maneira de ser feliz é se envolver em um comportamento que o leve a estar sexualmente, genitalmente ativo. A ascensão da revolução sexual foi baseada em mudanças fundamentais acerca de como o self é compreendido. O self, isso aqui é muito genial, o self primeiro deve ser psicologizado, a psicologia então deve ser sexualizada, que foi o que Freud fez, e daí o sexo deve ser politizado, tá? Que foi parte do que a agenda progressista fez. Então o sexo hoje ele passa a ser politizado, isso tem origem ali com Foucault, tá? O primeiro movimento é exemplificado por Rousseau e seus herdeiros românticos. Só para constar, eles entendem, o Tillman entende que Rousseau foi o grande responsável por dar o start, tá, para a psicologização do self, de uma forma muito protótipa ainda. O segundo é a realização notável de Freud. De importância crítica para a era moderna é seu desenvolvimento tanto de uma teoria de sexualidade que coloca a pulsão sexual no centro de que os seres humanos são desde a infância. E o resultado é que, antes de Freud, o sexo era uma atividade para procriação ou para recreação. Depois de Freud, o sexo é a definição de quem somos como indivíduos, como de sociedades e como espécie. Okay? Como isso chega para vocês? Tá acessível? Tá tranquilo? Ok? Eu queria ouvir de vocês de que forma vocês percebem essa sexualização do Ocidente, né? E a sexualização colocada como o fundamento de quem nós somos e da noção de bem-estar. De que forma vocês percebem isso sendo proliferado, né? Se vocês quiserem dar exemplo de contatos, cultura, música, filme, enfim. Manda ver. Né? Porque os judeus consideram, lá em Gênesis 3 ou 6, o que algumas bíblias vão traduzir por Néfilins, né? Na verdade, os judeus consideram isso um grande rompimento, porque a interpretação dele é que os anjos, né, vigilantes, lá, como Enoque vai dizer, têm relações sexuais com as mulheres, né? E dessa relação sexual são gestados os gigantes, os de renome, né? Ou os Néfilins. E existem pessoas dentro do meio reformado que acreditam nisso, tá, gente? Isso não é tão absurdo assim. E eu sou um deles, inclusive, mas deixa para lá. Então, na verdade, uma das grandes quedas da humanidade, isso segundo o olhar judaico, começa, né, com o sexo, né, com os anjos sendo seduzidos pelas mulheres e as tomando, né, para terem relações sexuais. Então, de fato, o sexo é um ponto central, né, desde a antiguidade. O que eu percebo é esse apontamento de vários estudiosos, inclusive do Reef, inclusive a Lu, eu não sei se ela vai muito para esse caminho, mas da sexualidade como uma categoria psicológica, né? Uma identidade subsidiada por uma categoria de sexualizado, porque isso é uma reviravolta da psicologização do self, né? Então, eu acho que talvez essa seja um diferencial, embora, sem dúvida, eu acho que o teu comentário é super pertinente, Ivan. Inclusive, né, alguns cristãos falam, né, que o aborto se assemelha a um ritual de sacrifícios de crianças. Eu não lembro que deus que era, vocês lembram? Moloque, né? Então o aborto é o sacrifício de crianças a Moloque atualizado, né? E eu acho que faz muito sentido pensar nisso. Então a Moloque está recebendo, né, os bebês abortados. Papel de frustradores habilidosos. O que ele quer dizer com isso? Que esse tipo de arcabouço que a gente esse tipo de teoria que a gente está entrando em contato, ela nos ajuda a frustrar cosmovisões concorrentes,
Mas a frustração habilidosa não é suficiente para tornar uma pessoa uma nova criatura. Então, o espírito precisa agir. Mas existe um trabalho de apologética importante que a gente pode e deve fazer também, né? Mas nada substitui o joelho no chão, né? Porque, de fato, Jesus não exagerou quando ele usou a figura de nascer de novo, né? Nós temos que ser paridos de volta, né? No nível espiritual, para vivermos na contramão do mundo, assim, né? Então, isso é bem legal que vocês estão trazendo. E você consegue um minutinho? Porque eu preciso dar uma corrida. Um minutinho, consegue? É isso aí. A direita se tornou um tipo de religião cristã deturpada, né? Pedro Dutti levanta essa questão, e isso é bem importante, tá, gente? Isso é desafio para nós. A geração Z, a grande parte deles não faz mais sexo. Eles consomem pornografia. Então, e muitos deles declaram abertamente: eu não preciso de relação sexual porque eu tenho pornografia. Isso é uma depravação, isso, sob certa ótica, isso é um queerismo, né? Porque o queer, ele quer desconstruir a realidade em todos os seus parâmetros, e você se isolar pornograficamente como uma forma de se satisfazer sexualmente é uma desconstrução mais perversa ou mais maximizada ainda do que seria o sexo. Rapidão. Sério. Gente, eu vou dar uma corrida aqui, porque ficou bastante coisa para falar, não vai dar tempo, mas eu queria mostrar 2 ou 3 videozinhos que eu separei, porque eles são bem a cultura queer escancarada, tá? Rapidinho, passando, a maioria de vocês já sabem, gênero não tem a ver com sexo genital, mas tem a ver com a forma como a pessoa se enxerga. Então, eu posso ser uma mulher sexualmente genital, mas eu posso me enxergar como homem, então gênero não tem a ver com sexo. Sexo diz respeito apenas ao corpo, genitais, masculina ou feminina, ou hermafroditismo, são os intersexuais. Sexualidade, orientação sexual é compreendida com o que fazemos com o nosso corpo e gênero, né? A vida sexual de uma pessoa. Então, a pessoa pode ser o gênero feminino, vamos lá, ela pode ser um homem biológico, gênero feminino, e ela pode ser hétero, tá? Isso pode acontecer. Então, ela é homem masculino, genital masculina, gênero feminino, mas ela é um gênero feminino que sente atração por homens, por mulheres, tá? Deu para entender? Então vamos lá. Eu sou um homem, me entendo como mulher. Eu faço a transição, então eu sou uma trans. Mas eu sinto desejo por mulheres. Ok? Isso tem acontecido muito. Só que, se eu voltar um passo para trás, eu sou um homem biológico que sente atração por mulher, o que é bem compreensível, né? Assim, seria uma heteronormatividade, algo mais natural. Então, isso tem acontecido, tá? Pablo Vittar, por exemplo, se considera um caso de gênero fluido. Ele não faz nenhum tipo de cirurgia, então a sua genitália é masculino, mas ele se veste como mulher, uma drag queen. Mas ele se identifica como gender fluid, né? Ele se compreende tanto como homem quanto mulher, ok? Teoria queer. Gente, rapidão, teoria queer talvez seja uma das teorias mais perigosas contra as quais a gente lida. Uma representante da teoria queer é Judith Butler. A teoria queer, ela bebe muito de Foucault, bebe de Derrida, que é um pós-moderno, e eles pegam todo o trabalho que a pós-modernidade faz de desconstrução da linguagem e aplicam isso à sexualidade, ok? Então, a palavra queer é estranho, esquisito, o movimento LGBT se apropria desse adjetivo de uma forma combativa, ok? Então, tudo que é heteronormativo passa a ser questionado. Foucault chama esse movimento de discurso de reação, e isso tem se tornado um meio político por diversos grupos identitários. Quando a sexualidade se tornou uma arma política? Muito possivelmente as origens remontam a Foucault, quando Foucault fala que o discurso acerca do que é verdade é poder. Então, quando os cristãos conservadores, estou dando um exemplo tosco, tá? Dizem como o mundo é, como o sexo é, como a orientação é, eles têm poder. Então, existe uma luta pelo discurso do que é verdade. Nesse momento, a ideologia de gênero e toda essa discussão sobre sexualização ou o desmonte da sexualização se torna política, ok? Só uma breve retrospectiva. A teoria queer foi
foi influenciada por pensadores pós-estruturalistas. Gente, quando a gente fala em pós-estruturalismo, nós estamos falando de desmonte das verdades, a gente está falando de desestruturação das estruturas fixas, nós estamos falando de um ataque, né, ao que nós entendemos como realidade. Então, eles questionam ideias sobre identidade, linguagem e poder. Isso passa por Lacan, por Derrida, por Foucault, não vou entrar nisso. Judith Butler como paradigma contemporâneo. Judith Butler, sob influência de Foucault, ela pega, né, a teoria crítica da hermenêutica dos pós-modernos e aplica isso à sexualidade. Ela buscava superar uma hermenêutica dos textos que dispensasse... Butler também pode ultrapassar as construções sexuais heteronormativas e identidades de gênero fixadas por princípios estruturantes. Gente, Derrida, pensador pós-moderno, atacava a linguagem. Então, o que importa, por exemplo, no texto escriturístico não é o que o autor quis dizer, mas o que nós entendemos do que o autor quis dizer. Isso é uma desconstrução da noção básica da linguagem. Judith Butler pega essa hermenêutica pós-moderna e aplica esse tipo de hermenêutica à sexualidade, ao gênero. Então, isso é relativo, é a forma como eu me sinto, é a forma como eu quero me expressar. O gênero não é dado pelo sexo genital, mas a partir do que eu me entendo, como eu me entendo. Existe uma grande briga entre o feminismo de Judith Butler e o feminismo de Beauvoir. Por quê? O feminismo de Butler fala que você se constrói mulher, ok? Então, o homem pode se construir socialmente como uma mulher. Ela dá essa ênfase à construção social, à experiência subjetivista e etc. Então, essa é a ênfase dela. Só que as feministas radicais brigam com ela, porque ela está dizendo que ela está dando um espaço de hegemonia feminina para os homens. Deu para entender? Beauvoir luta. Vamos tornar mulheres iguais a homens, no sentido da importância social. Essa é a luta do feminismo raiz. A de Butler é muito diferente. Algumas feministas se identificam com Butler, outras com Beauvoir. Quando nós estamos vendo a acentuação do movimento trans. Então, tem muitos homens que se identificam com mulheres e muitas feministas que se identificavam com Butler estão recuando e indo para a ala da Beauvoir. Tipo, vocês estão ocupando o nosso espaço. Vocês não podem saber o que é a experiência de ser mulher se vocês não nascem genitalmente como mulheres. Então, até o identitarismo está degladiando-se entre si. Tá? A mulher não é uma categoria fixa, é um gênero performativo. O de Beauvoir, a libertação feminina consiste em superar limitações sociais impostas às mulheres. Gente, eu não vou ler tudo isso, mas Butler vai falando que ela é lésbica, mas ela não gosta de ser chamada de lésbica, porque chamar a si mesmo de lésbica relutaria em instalar o lesbianismo na ordem do ser. Basicamente, ela não quer se definir como lésbica, porque se ela se definisse como lésbica, ela está intentando contra a sua própria teoria de que não existem categorias fixas de sexualidade. Deu para entender? Confuso, né? Mas é por aí. Ela não pode se declarar nada, porque se assumisse alguma identidade minimamente estável, ela cairia em contradição com a fluidez da filosofia que propõe. Ok? Doido, né? Beleza? Ok. Gente, eu quero mostrar para vocês algumas coisas bem importantes. Ok. Esse é o primeiro vídeo. A gente tem aqui uma travesti feminista da linha de Butler, dando expressão ao que a teoria queer quer de verdade. Porque tem os queers moderados, que são bonzinhos, que não querem atentar contra a família, mas tem os queers raiz, que são esses os verdadeiros, né? Porque o queer ele tem em si mesmo como essência uma postura agressiva, de querer destruir a normatividade, o bem, o absoluto, o moral. Ok? Então, aqui nós temos uma queer raiz, tá? E ela é uma travesti, e eu acho ela está num simpósio ali. Ela é uma ativista, acho que ela é de Pernambuco, ela está num simpósio de transgenerismo, alguma coisa assim, e essa é a fala dela, e ela é muito importante. Existe forma revolucionária de fazer família. Ok, só um pouquinho. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Gente, a gente tem aqui uma militante travesti queer autêntica, tá? O movimento queer existe, o radical existe com essa intenção de afrontar a normatividade e, assim,
Embora eu esqueci o nome dela, a travesti, a Pena, acho que eu sou o nome dela, Pena, e não lembro. Embora ela associe o movimento de resistência ao queerismo como a direita, né, porque, infelizmente, nós fundimos o movimento conservador de direito com a fé cristã, e nós, como cristãos, precisamos desfundir, porque são coisas completamente diferentes, afinal, a direita é um tipo de religião também. Essa ofensiva se aplica a nós também, né, porque os cristãos são ferrenhos defensores da família. Tá? Aqui, a gente tem, a meu ver, tá, e me enche de compaixão, uma mulher que se não identifica como mulher, acho que ela é bigênero ou gênero fluido, mas ela está claramente navegando por categorias psicológicas não normativas de um jeito político. Tá? Isso se revela através de uma forma como ela identifica a temática da live dela. E aí, como estamos todos nessa noite maravilhosa, começamos a nossa live aqui com o tema Descolonize minha copa, desbinarize minha gênero. Hoje a gente tem dois convidados maravilhosos, agêneros, um gender fluid e dois agêneros. Hoje vai ser babado, confusão e gritaria, porque a gente chegou com sede para falar. Temos Ruby Norris, de Recife, que é gender fluid, biólogo, artista. Ok. Então, descolonize minha corpa, né? Vocês já devem ter visto as camisetas, meu corpo político, tá? Então, descolonize minha corpa, eu faço com a minha corpa o que eu quiser. Por que eles não chamam de corpo? Desconheço o motivo. Desbinarize minha gênero. Então, meu gênero não é binário, ele é o que eu quiser, ele é fluido, eu navego por onde eu quiser. Se um dia eu acordo me sentindo mulher, como mulher me identificarei. Se um dia eu acordo me identificando como homem, homem serei. Então, a gente chega nesse nível de desconstrução do gênero, e tudo isso tem origem na psicologização do self, tá, gente? Esse construto que a gente tem feito, e eu só queria agora pegar um ponto crucial. Essa matéria da Globo, vai ter criança sim, afirma o presidente da parada LGBT sobre o projeto de lei que proíbe menores da idade de evento. O presidente da Associação da Parada Gay, Nelson Matias, criticou um projeto do Rubinho, eu acho, que proibia a presença de crianças e adolescentes na parada LGBT. Ok? E, bom, basicamente, ele briga e diz que vai ter criança, sim, na parada LGBT. Ok, gente, quando esse movimento, tá, queerista, de ideologia de gênero, busca as crianças, a coisa começa a ficar bem mais séria. O Truman vai falar que o postulado de Freud ajuda nesse movimento de sexualização das crianças. Embora essa não tenha sido o fundamento da teoria de Freud, ele dá liberdade para que isso aconteça. Foucault, a maioria de vocês sabem, ele era conhecido, né, por seus companheiros por ter relações sexuais com criança, e no final da sua vida, já morrendo de AIDS, porque ele fazia orgias, né? O Noam Chomsky, eu falei isso numa pregação, ele falou assim: eu conheci muitas pessoas imorais, mas Foucault é a única pessoa que eu conheço que é amoral, ou seja, ele não tem nenhum tipo de moral, ele fazia orgias, tinha relação sexual com crianças, e no final da sua vida ele defendia radicalmente o amor livre, lindo, fofo e romântico de adultos com criança, porque ninguém manda no coração, tá? Então de fato o bem-estar e o sentimento como um Deus, como um valor absoluto. Então nós temos hoje um movimento que, a meu ver, na sua raiz é queerista, porque ele é mais radical, tentando trazer crianças para esse debate, né, e para essa exposição. Agora, a gente tem aqui duas possibilidades de interpretação disso. A primeira delas, eles só querem mostrar para as crianças que é normal, né? Outro, talvez eles estejam chamando crianças, né, para grande orgia. Queria ouvir vocês, Maurício em especial, você. Alguma contribuição que você possa ter, não sei, alguma visão? Só se tivesse, não. Fala. O Pedro Dutti, no livro dele, ele fala que nós temos um problema como igreja, né? Nós somos só reativos, nós não somos proativos, nós não assumimos a liderança, a gente não é propositivo, a gente só é reativo. E acho que isso está acontecendo, né?
Cara, lamentável, muito boa a tua contribuição, eu não faço a menor ideia de como te responder. Só um pouquinho, Gabriel, eu tinha pensado alguma coisa e esqueci, pode falar. Dentro daquilo que fica de acordo entre o caso dele, por causa Eu acho bem legal isso que você está falando, Gabriel, e eu não sei, né? Acho que entre nós homens que estamos aqui, possivelmente muitos de nós gostam de ler e quando crianças gostavam de atividades intelectuais, eu estou só supondo, tá? Mas eu vivi isso, né? De gostar de ler, de não ser tão esportista e tal. Mas óbvio, né? Você cai em estereótipo, é gay, é viado, não quer jogar bola, sei lá o quê. Então esses estereótipos eles são acachapantes, né? Acachapantes são pecaminosos e limitantes, né? E daí a gente cai também num outro perigo, né? Que é uma falsa redenção, né? Você tentar transformar um menino mais intelectualizado, mais sensível, num machinho, alfa, né? Cara, isso é perigoso, perigoso e de volta, né? A igreja, putz, é muito triste isso, gente, mas a igreja sendo reativa, né? E é uma reatividade meio, às vezes, tá? Meio boba. Eu não acho que, eu não discordo totalmente de um olhar da igreja sobre uma masculinidade sadia e saudável. Eu só acho que esse olhar tem que cuidar com o alvo para o qual ele está empurrando os homens, assim, né? Mas muito boa pergunta, cara. Acho que isso incide diretamente sobre a nossa prática do ser igreja, né? O Larry Crabb, que é um conselheiro cristão assim maravilhoso, ele tem um livro chamado Silêncio de Adão, em que ele vai falar sobre uma masculinidade ferida, né? E é um livro tão paradigmático porque ele fala que o homem embrutecido que fere a essência masculina, olha que doideira, é o homem que não dá atenção para suas emoções, né? É o homem que não se cultiva, que não olha para dentro de si, que não se permite sentir, que não se permite se sentir vulnerável diante de Deus, né? É o homem emocionalmente congelado, né? E daí a gente sabe que numa tendência, quando o homem congela e não entra em contato com as suas emoções, você entra no automático, isso é perigoso, né? E ele fala assim que a principal habilidade do homem, e eu achei isso lindo, é ele cultivar o coração da sua esposa em amor e gentileza. Cara, isso é muito diferente, né, dos nossos estereótipos. Eu não estou descartando a dimensão da provisão, acho que o homem tem que passa por esse aspecto da provisão, né? Acho que a ordem criacional, inclusive Adão e Eva apontam para isso, né? Mas veja como ele, né, a partir de um estudo profundo de masculinidade, puxa o homem para um polo que parece bizarro, né? Quando a gente fala, em especial sobre esse resgate meio esquisito, né, da masculinidade, red pill, essas coisas aradas todas. Na verdade, é um bando de moleque em corpo de homem, né, tentando suprir uma carência afetiva infantil, enfim. Muito bom. Maravilha, gente. Precisamos encerrar. Alguém quer fazer um comentário? Perguntar? Podemos encerrar. Eu poderia desenvolver isso, tenho vários slides, mas só para arrematar, a gente sabe que a resposta cristã, a psicologização do self, a tirania do afeto, a gente sabe que quando a gente ama Deus acima de tudo, a gente vai saber amar todas as outras coisas, né? A gente sabe que as afeições, como expressão de verdade, são emoções alinhadas à realidade e à moral expressa através das Escrituras, e que os afetos e as emoções na fé cristã são importantíssimos, mas não são o nosso norte, né? Não são sobre elas que a gente deposita o peso da nossa existência. E a formação espiritual ela passa, né, por um cultivo deliberado, saudável de afetos santos por meio das disciplinas espirituais, né? Então Deus se preocupa com as nossas emoções e Ele quer que nós nos relacionamos com ela de forma santa, né? E para isso a gente precisa dar atenção a elas, né? Não de uma forma neurótica, obsessiva, mas levando-as, né, ao caminho de redenção, né, procurando rendê-las aos pés da cruz, permitindo que o Espírito as santifique, impedindo-as de serem a força motriz das nossas decisões e atitudes. Nós sabemos que nosso mestre e Messias, se tivesse rendido às suas emoções ali no Getsemane, todos nós estaríamos perecendo num lago de enxofre, né? Então, em muitos momentos, como cristãos, nós precisamos
subjugar as nossas emoções e afetos ao domínio de Cristo. E eles são importantes? São constituinte de quem nós somos? São, mas não são quem nós somos. Amém?